Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o escritor Alê Santos. Ele trabalha com storytelling há mais de meia década e ficou popular no Twitter quando começou a fazer threads, que são aquelas sequências de tweets, pra quem não tá ligado, resgatando histórias sobre a cultura negra. Um trabalho lindo de pesquisa, de uma história apagada nas escolas, na academia, na mídia, e também um trabalho lindo de forma, já que o Alê se atenta muito em como contar essas histórias. Esses dois fatores explicam os seus 60 mil seguidores e os milhões de visualizações que cada tweet que ele faz tem. O nosso papo é para falar sobre esse trabalho, mas também falar sobre o que o Alê fazia antes disso, toda a sua trajetória até aqui, né, as suas opiniões. A gente também respondeu perguntas de quem participou da gravação pelo Twitter. Então uma conversa bem legal, bem completa. A gente começa falando sobre as matérias que saíram sobre o Alê na mídia. Ele conta como que foi se virar personagem de matéria. Tá bem legal, acompanha aí. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais e também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda seu e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreva, participe, compartilhe os episódios, ajuda a gente aí, beleza? Então vamos direto pro papo com vocês, Alê Santos. Você é um cara que é contador de histórias, você trabalha com comunicação. Agora, como que é ver a sua própria história na imprensa? Entre eu te convidar pro podcast e a gente tá aqui gravando, saíram várias matérias sobre você. Como que você tá se vendo saindo na imprensa? Estão sendo justos? Tá sendo legal? Como que tá sendo? Então, é muito louco porque a gente enxerga um outro lado que você não vê, que é o lado mais humanizador dos jornalistas, do bom e do mau sentido. Então, tem veículos que erraram coisas sobre a minha história, que eu falei, nossa, eu não falei isso não, e a pessoa colocou isso porque ela esqueceu de me perguntar alguma informação, e aí depois, sem a informação, ela supôs que eu era aquilo. Então, não vou falar abertamente, não vai ficar chato. Acaba identificando, e são pessoas super legais também, então dá esse deslize, né? A mídia, ela é humana, então ela erra sem querer errar também. Sim. E por outro lado, é fantástico também ver. Eu acho que a melhor matéria, e a que eu mais gostei, são duas matérias que eu gostei muito, que saiu de mim na imprensa. Uma é a revista Piauí, realmente, que ficou fenomenal essa matéria, eu gostei muito dela. Eles fizeram até uma caricatura minha lá, que foi muito legal. E a outra do Estadão, acho que do Estadão foi a que eu consegui trabalhar muito ou falar muito sobre o meu ponto de vista, de quem eu sou também. Legal, eu concordo com você, porque realmente a do Estadão te deram espaço pra você contar muita coisa, né? Foi muito legal. A do Estadão foi bem legal, assim, foram 2 ou 3 dias até a matéria ficar pronta, porque vieram as perguntas, e aí eu respondi uma vez, depois vieram mais perguntas, a gente foi conversando bastante. Legal. A da Piauí também foi esse processo, demorou até uma semana nesse bate e volta de perguntas e dúvidas até a gente construir aquela narrativa. E Ale, pra quem não te conhece, você é o cara que ficou popular nos últimos meses escrevendo as threads no Twitter. Conta um pouquinho dessa história. Acho que provavelmente que todo mundo tá te escutando aqui agora já te conhece mais ou menos, mas conta só um pouquinho de como você migrou pro Twitter, porque você já tinha esse material quase muito pesquisado, né? Como que é? Não que eu tinha, assim, eu já, assim, por trabalho com storytelling, mitologias, narrativas, roteiro, eu já estudo fantasia, ficção, eu estudo isso há quase uma década, né? Então, desde a faculdade eu estava estudando sobre isso, mas há meia década eu tenho trabalhado com isso empresarialmente. Então, esse material, muitas dessas narrativas eu já tinha na minha cabeça. Até porque é meu processo de empoderamento mesmo, meu processo de reconhecimento e automotivação foi a encontrar as narrativas africanas. Mas um dia eu sentei com o celular aqui no sofá da minha casa e montei uma thread sobre uma dessas narrativas que eu achei muito impactante. Eu acho que a primeira que bombou foi a do Leopoldo. Sim, da Bélgica, né? E aí, desde então, algumas threads minhas já atingiram 1 milhão de visualizações no primeiro tweet. E aí, nos últimos 7 meses, eu tava relembrando isso, foi meio que junho, julho, que aconteceu, é muito recente. Foi na época da Copa, né? Nesses 7 meses, assim, eu tenho contado
cada vez mais narrativas no Twitter e elas têm atingido um público muito grande. No último mês eu alcancei 12 milhões de impressões nos meus tweets. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje eu sou colunista da Vice Brasil, tem uma coluna lá a cada 15 dias, que é o Guia Historicamente Correto do Brasil. Eu escrevo também no Muito Interessante, que é do Eric Krominski. Já escrevi para Super Interessante. Esse mês está saindo um artigo meu no suplemento Pernambuco. Que demais. Cara, fiz documentário com a Nathalie Neri, fiz documentário com o Centro Cultural Vale Maranhão. Cara, gravei muita coisa, participei de entrevista no canal Futura. É isso. As histórias me empoderaram, eu consegui um contrato com a editora Panda Books, que tá para sair meu livro esse ano também, então muita coisa rolou. Acho que é muito legal isso, porque, tipo assim, tudo aconteceu em pouco mais de 6 meses, mas você já tava preparado pra isso, né? Tipo, você tava pronto pra quando te dessem realmente atenção, você acha? Você sente isso? Então, eu sinto isso, que eu tava meio preparado, para receber essa atenção. Eu sou do meio de comunicação, então quando empresas, agências e outros comunicadores vêm ter contato comigo, eu já sei mais ou menos como que as coisas vão acontecer e talvez por isso eu tenha conseguido uma consistência no meio, né? Não só essa relevância, mas eu tenho uma certa consistência nos espaços que eu tenho garantido. Sim, porque acho que o mais legal é isso, né? Você tá escrevendo muita coisa em pouco tempo, mas, tipo, por exemplo, a série da Vice é tanta pesquisa, tanto texto, e os textos é super interessante também, de tudo com ilustração, parece que tava realmente muito trabalho, né? Muito tempo dedicado, né? Mas a minha pesquisa é o mais demorado, assim. Quando eu comecei as threads, eu não esperava que isso fosse se tornar um trabalho para mim. Então eu peguei o celular mesmo e fiz as threads no próprio celular, então tinha vários erros de revisão. Assim, no Twitter, eu não me preocupo muito em revisar Twitter, né? Porque queira ou não, continua sendo Twitter, uma rede social informal. Não é a mesma coisa que literatura. Mas aí, obviamente, depois que rolou esse primeiro movimento das minhas threads começaram a bombar, a segunda thread minha foi da Vênus Negra e ela virou uma matéria no BuzzFeed também. Aí quando eu vi que a parada era muito séria e que eu tava ganhando espaço e mais audiência, me preocupei mais em não cometer alguns erros. Então hoje o meu processo de threads, eu monto a thread num documento, na verdade nem monto a thread, eu monto a minha pesquisa no documento, aí eu vou recortando os pontos principais e depois eu vou escrevendo em blocos de 240 a 280 caracteres. Aí eu vou escolhendo, às vezes eu passo faço uma revisão olhando para qual tweet realmente é necessário, sabe? Eu acho que a concisão é uma da sabedoria, essa é uma frase de Shakespeare. E aí então eu vou revendo aquela thread e falo, será que eu preciso mesmo desse trecho? Ele é muito importante para transmitir informação ou é desnecessário? Aí eu vou fazendo esse corte, às vezes eu mudo a ordem de uma thread, de um tweet, para fazer mais sentido, e obviamente eu vou colocar ali um fundo emocional, vou projetar algumas emoções, e aí por fim eu invisto na narrativa visual. Então vou selecionar os memes, vou selecionar os GIFs, vou selecionar as imagens que eu acho que vão contribuir ou para transmitir informação ou para projetar um sentimento ali no leitor. Porque mais do que a questão de informação, você tem uma parte fundamental do seu talento é a forma de contar, né? E isso é a sua experiência mais primordial, né? Vamos voltar pro seu passado. O que você fazia antes que já te deu essa experiência de storytelling? O que você fazia antes? Acho que explica muito, né? Olha, em 2013, eu sou formado em propaganda. Todo mundo fala, pô, Lê, você é formado em história? Eu falei, não, eu não sou historiador, eu não tenho pretensão de que as pessoas me enxerguem como historiador. Eles precisam me enxergar como um comunicador. Meus tweets não são a nova literatura brasileira de história, né? Meus tweets são uma porta para vocês descobrirem a história, descobrirem os pesquisadores, descobrirem os historiadores e coisas que as pessoas não estão ligadas. Mas é basicamente entretenimento que eu faço, divertir a galera. Legal. Então, assim, eu sou formado em propaganda e desde 2013 já trabalhei em redação publicitária, trabalhei em alguns veículos regionais aqui que eu moro no Vale do Paraíba, e já trabalhei com algumas startups de São Paulo, da capital, e desde 2013 eu trabalhava no escritório de Nova
Narrative Storytelling, que era do Fernando Palácio e Marta Terenzo. Então, junto, a gente já escreveu peças de teatro para empresas internacionais, a gente já construiu, gamificou com um storytelling interativo o maior evento de TI da América Latina. Já, assim, tem escrito muitas coisas, a gente produz vários cursos de roteiro, de escrita. Então, desde 2006, eu estou há meia década trabalhando profissionalmente como roteirista, né, fazendo isso. Em 2013 também, eu fui escolhido para representar o Brasil em uma antologia mundial de ficção científica, que é o Tomorrow Project, que é promovido pela Intel, aconteceu no Brasil e no mundo todo. Eu fui jurado da edição brasileira, depois de enviar um conto para lá, eles gostaram tanto que me transformaram no jurado, e a edição internacional escolheu esse meu conto como um dos 4 brasileiros para ser publicado internacionalmente. Então, assim, tem essa bagagem de trabalhar com roteiro, histórias e tudo isso antes de acontecer. Então, eu sei a estrutura das histórias, o que é importante, principalmente na hora de transformar isso para a internet, na hora de trabalhar com social media. Eu já tinha vários blogs, né? Eu tive 2 blogs importantes ali para a minha formação. Um blog é o RPG Vale, ele existe até hoje. Ele assim, eu aprendi muito sobre a dinâmica de como lidar com a internet com esse blog. Ele foi premiado 4 vezes no prêmio Top Blogs como blog profissional de games. Eu falava muito sobre games, eu falava muito sobre RPG. E hoje esse blog existe, ele é gerenciado pelos meus amigos, mas eu me afastei dele porque eu me desconectei totalmente do mercado nerd, geek, gamer, e é um mercado mega preconceituoso. Você tá sem tempo para jogar videogame, né? Mas não só por isso, não por tempo jogar, é que é um mercado ainda elitista, preconceituoso, machista, racista. Então eu tive uma jornada de transformação de um nerd gamer para uma pessoa mais consciente como afro-brasileiro, né? E depois eu tive um blog de moda negra que era o estilo black. Assim, quando eu comecei a me descobrir como um afro-brasileiro mesmo, quando eu comecei a descobrir a minha identidade, eu falei, putz, e agora? Eu preciso de referências, eu quero ter referências de como eu me visto, de como eu posso ser uma pessoa legal. Eu não encontrei muitos no Brasil e eu comecei a juntar tudo isso num blog que era do estilo black, e aí eu começava a olhar para alguns rappers americanos que eu gostava, o jeito deles se vestir, eu comecei a montar esse blog de cultura negra. Uhum. E isso foi bem antes. O estilo black, eu te dei uma pausa com ele, mas eu quero retornar a ele agora que eu tenho mais público, mais informação. Talvez ele volte um mês que vem para eu falando de moda e negra ali também. E é isso, cara. Eu já tenho uma saga ali antes de bombar com uma thread, né? Tem muito mais por trás do que 240 caracteres. Total, né? Eu acho muito legal quando essas coisas acontecem, né? Porque as pessoas aparecem pro grande público e as pessoas imaginam que elas não existiam antes, né? E você tá lá se construindo há muito tempo. E é muito legal depois que, enfim, agora a gente te conhece, então ir atrás dessas coisas, né? Ir atrás dos seus blogs antigos, dos seus textos antigos. Sim, sem dúvida. Agora, Ale, como que é a parte da rotina? Porque eu tava vendo uma das matérias que saíram sobre você, que você acorda cedo, que você já começa a ler muita coisa cedo. Eu queria saber como que era a sua rotina antes das threads, que você tava trabalhando formalzinho, e agora você tá dedicado só à sua carreira de escritor? Eu não trabalho... Não, nesses últimos anos eu não trabalho formal, assim, porque eu trabalhava com um escritor lá com a empresa de storytelling, mas é muito, assim, tipo... na verdade, às vezes se encontrava em reuniões para estabelecer projetos, às vezes eu viajava para os projetos, mas a maior parte do tempo eu estava trabalhando aqui no meu apartamento. Entendi. Então a minha rotina basicamente não mudou, né? Porque eu acordo e vou escrever. Eu acordo cedo porque eu sou do interior, e aqui no interior as coisas são tranquilas. As coisas funcionam assim. E eu tenho essa maldição de acordar às 6 horas da manhã todo dia. Mano, eu posso dormir 2 horas da manhã. Você tá brincando? Quando o sol bate, cara, eu acordo com o sol, mano. É só o sol bater, eu vejo um filetinho de luz. Eu desperto, cara, e não muda, isso não muda. Queria ser assim. Eu durmo 2, 3 horas da manhã, o sol bateu, eu acordo. Às vezes eu fico escangalhado durante o dia, mas é assim. Eu fui pra Alagoas, né, fui lá pra Maceió, e aí a guia falou pra mim, aqui o sol acorda às 5 horas da manhã e ele começa a se pôr às 5 horas da tarde. Eu falei, duvido, não pode ser, cara. Isso é mentira. Mas realmente, lá em Maceió, das 5:30 da tarde tá escuro, cara. E aí eu vi
isso, falei, mano, isso aqui é soturno demais, é muito tenebroso. Aí quando deu 5 horas da manhã, o sol explodiu na janela, cara, eu passei a acordar todo dia com 5 horas da manhã. Então eu acordo cedo, eu malho, às vezes eu faço uma corrida, assim, eu não consigo estabelecer uma rotina que eu vou fazer a mesma coisa segunda, quarta e sexta. Porque às vezes eu tô aqui conversando com você, surge um e-mail de um convite, ou de um evento, de um trabalho, e então assim, eu não consigo fazer coisas repetidas ao longo da semana, nem estabelecer metas assim, vou malhar 3 vezes na semana, todo dia nesse horário, eu não consigo. Por exemplo, hoje eu vou correr. Quando o sol abaixar lá para 7 horas da noite, eu vou conseguir correr, terminar uns trabalhos e fazer uma corrida. Então, faço uma corrida. Eu mesmo tenho que fazer eu sou cozinheiro, sou faxineiro, sou tudo aqui na minha casa também. Então é isso, tem que dar conta de todas as coisas. Legal, Ale. Uma das perguntas que eu queria te fazer acho que uma das minhas maiores curiosidades, como você trata de assuntos que estavam tão... A gente fala, você comenta muito isso, né? Como as narrativas são carregadas do eurocentrismo e a gente, na escola mesmo... Eu até queria que você contasse depois um pouco da sua experiência na escola, dessa sua vida de infância, de adolescência, porque também é uma história interessante. Vamos ver se a gente consegue puxar esses dois assuntos ao mesmo tempo. Mas, tipo, quando você começou a se educar nos assuntos que você trata, assim? Porque... Acho que a maior dificuldade a gente falou um pouquinho da sua habilidade de traduzir essa informação para quase um tom de entretenimento, mas como que você começou a encontrar os autores e a achar essa pesquisa? Porque os livros, eu imagino que pouca coisa tem em português, né? Você não encontra, não tem assim um caminho para o conhecimento afrocentrado, sabe? Eu acho que foi muito de negar. Quando eu comecei a estudar storytelling, você acaba estudando as mesmas referências de todo mundo, tipo Joseph Campbell, aí você passa por... aquele guiazão, né? Aí você passa por Jung, aí você passa por Homo Ludens, aí você vai estudando todo mundo, Gilberto Duran, vai estudando todos os grandes autores. E aí eu começava a negar muito eles, falava, cara, isso aqui não tem a ver comigo, não tá falando sobre mim, eu preciso encontrar outra coisa. E eu ia puxando, ia pesquisando na internet, às vezes eu me dava conta de encontrava uma citação dentro de um trabalho acadêmico, e aí essa citação já era suficiente para começar a pesquisar mais desse autor, e eu ia fazendo isso, cara, é uma coisa tipo de ir cavando todas as coisas. Você teve que minerar mesmo, porque realmente não tem um guia pronto. Não tem um guia pronto. Hoje, obviamente, hoje eu indico para todo mundo aí a obra da Unesco. A Unesco ela passou décadas e décadas fazendo quase um trabalho aqui enciclopédico de reunir a história geral da África em uma equipe que é multifacetada. Ela foi dirigida por grandes historiadores negros como Joseph Kizerbo, e ela também teve pessoas brancas ali nesse trabalho da Unesco, mas majoritariamente era negra, e eles revisitaram, pegar toda a história africana, e é um livro enorme, não um livro na verdade, uma série de livros, 8 livros, Eu mesmo não consegui terminar de ler o primeiro ainda, cara, porque aquilo eu vou passar a vida lendo esse livro, mas eu vou conseguir. Acho que essa coleção que você está mencionando é aquela que teve até um vídeo muito popular do Haddad com a pilha de livro, aquilo lá traduzido em português, né? Sim, porque essa coleção, não é? Porque o Haddad, ele traduziu para o Brasil, ele fez um trabalho ali quando ele foi ministro, se não me engano, da educação e tal, que foi reunir uma galera para resumir, para encontrar as partes principais e fazer uma edição ilustrada, bonitona até para o Brasil. É uma mega edição ainda, uma edição que vale a pena muito estudar, porque ela vem desse trabalho da Unesco. A Unesco começou a fazer esse trabalho em 1960, 1970, passou várias décadas até reunir todo esse trabalho aí, cara. É fenomenal. Vamos aproveitar essa entrevista para falar um pouco sobre coisas que você ainda não teve oportunidade de falar em entrevistas. Então, acho que quem quer ler as threads, você tem o seu Twitter, quem quer saber um pouquinho de outras coisas, você tem as matérias. Eu queria voltar lá para sua infância, assim, que te marcou? Porque eu tava vendo, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu tava tendo uma conversa esses dias com uma pessoa que sofreu bullying na escola, e a gente tava comentando justamente o fato, assim, não era uma discussão, nem o bullying, nem o racismo nas escolas, na nossa época, eu acho. Sem dúvida. Na sua escola era assim também? Como que era? Não era discussão. Eu estudei em várias escolas, em várias cidades do interior, né? Eu nasci numa cidade chamada Cruzeiro, depois eu fui morar em Taubaté, e aí depois eu voltei para Cruzeiro novamente. Então sempre estudei em várias escolas estaduais e municipais também. A década de 90 ninguém estava falando de racismo. A década de 90 é uma década que você ligava a TV e
os Trapalhões estavam humilhando o Mussum, né? Tipo, as pessoas estão ouvindo eu usar essa palavra hoje humilhando, eu falo, nossa, politicamente correto. Mas realmente é uma humilhação, porque se você reproduzisse as piadas de queimar o carvão, de urubu, fora do contexto dos Trapalhões, reproduzisse isso numa escola, isso era humilhante, eu sei, porque era o que a galera fazia comigo, é o que a galera fazia com outros garotos pretos e tal. Então, e foi assim, a década de 90 era surreal. Eu não sei como que a galera conservadora sobreviveu à década de 90 ligando a TV e vendo striptease meio-dia, assim, na sala, tá ligado? Vendo banheira do Gugu. E... eles curtem, né, no fundo. Então, e assim, é uma época que construiu muitas pessoas que estavam respondendo aos estímulos do entretenimento, da sociedade, de todas as formas, assim, sendo machista, racista e todos os outros tipos. Eu mesmo era uma criança que eu acabava, por impulso, sendo muito machista e, sabe, as piadas contra gays eram muito massificadas, sabe? A gente acaba reproduzindo isso porque a gente não tem noção disso, a sociedade está fazendo isso e você entra no embalo da sociedade, cara, e isso é péssimo, sabe? Isso é péssimo mesmo. Nessa década de 90 foi muito isso, cara. E eu acho assim, a gente não tinha uma referência educando, tipo, meu, cara, fica atento a isso, porque você tá reproduzindo coisa... Sim, eu não lembro de ter essa referência. Era muito comum você ter medo e você ofender o seu colega chamando ele de bicha, sabe? Sim. Tipo, isso era muito comum. Qualquer coisa que ele fizesse, nossa, coisa de viadinho, isso é coisa de bicho, isso não é coisa legal, não. Porque não existia uma contranarrativa disso. Você ligava as novelas e você tinha o Eric Johnson fazendo personagens gays de uma forma degradante, caricata, sabe? Você tinha muita coisa e aí você absorvia aquela caricatura e você jogava sobre o seu colega, você é gay igual aquele cara e tal. Então você cria uma narrativa muito ruim. Isso acontecia com os negros também. Então é uma década que foi conturbada e que não tinha nenhuma dessas grandes discussões sociais que a gente começou a ter após o ano 2000. E tem uma coisa muito legal que você conta sobre quando você está pesquisando as suas histórias para as threads ou mesmo para os textos, você comenta assim que quando uma história te emociona, você percebe não só que aquela história é bonita por si só, mas ela te emociona porque você se identifica, você fala, isso aqui tem coisa minha aqui. Isso, exatamente. Quando a gente menciona isso da vivência nas escolas nos anos 90, vendo TV, imagino que também consumindo quadrinho e livros. Quando foi a primeira vez que algo te emocionou nesse sentido que te emociona hoje? Você tem essa memória? Não tenho memória. Tem várias histórias da década de 90 que eu gostava. Sim, eu tenho sim. Um filme que é muito inusitado e se chama Jamaica Abaixo de Zero. Você lembra desse filme? Esse foi o filme... clássico de Sessão da Tarde. Esse filme brilhou meus olhos, assim, porque eu falei, caramba, olha aqueles negão que estão fazendo coisa que ninguém tá falando. Que tá todo mundo falando que vai dar errado. E eles saíram como heróis, mesmo perdendo a Olimpíada de Inverno, eles se tornaram heróis, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu quero pra minha vida, que as pessoas vejam que os negros também são heróis. E eu virei velocista por conta desse filme, cara. Eu comecei a correr. Que demais. Comecei a correr 100 metros rasos, 200 metros rasos, ganhei várias medalhas aí pelo Brasil também. Disputei campeonato estadual, entrei pro ranking brasileiro, cara, fiz muita coisa aí. E esse filme foi impulsionador, assim, da minha vontade de correr. Que legal, eu sabia que você tinha sido atleta, eu ia até te perguntar sobre isso, mas eu não sabia que era inspirado no filme, que demais. Então, e assim, essa é uma história muito louca, porque eu estudava numa escola municipal em Taubaté, e aí as escolas municipais lá têm o hábito de manter uma, tipo, Olimpíada entre várias escolas municipais, uma competição. E eu participei, eu jogava basquete, eu era o time de basquete, mas o professor de educação física falou, pô, mano, você salta bem no basquete, vai fazer salto em extensão. Só que o maluco, tipo, ele não falou pra mim, mano, você tem que alongar antes, tem que aquecer, tava tipo 18 graus, tinha uma neblina. Eu saí correndo e falou, cara, sai aí, faz o salto mais forte que você puder pra eu ver se você tá bom. Eu tive uma distensão que quase rompeu o tendão da minha virilha. Eu fiquei 1 ano sem poder praticar esporte, tá ligado? É tragicômico isso, mas aconteceu. E aí, só que nesse dia, meu irmão, ele ganhou a competição de 75 metros rasos. E ele ganhou, tipo, com larga folga, tá ligado? Aí, nesse 1 ano que eu fiquei parado, minha família se mudou. Fiquei parado, minha família se mudou para outra cidade, que é Cruzeiro. E aí lá não tinha equipe de basquete, eu tava voltando a poder treinar, poder movimentar e fazer esforço com a perna. Não tinha equipe de basquete, tinha uma equipe de atletismo. Aí eu pensei, porra, eu sou gêmeos, tá ligado? E
se meu irmão corre, eu acho que eu devo correr também, então vou começar a treinar. E deu certo, mano. Deu certo. Pra quem não lembra do Jamaica Abaixo de Zero, é uma história real, né? É uma história real, a história do primeiro time de trenó ali. Tem um nome técnico para isso, trenó parece infantil, mas é tipo trenó, bobsleigh, alguma coisa assim. Bobsled. Bobsled, isso aí. É a primeira equipe da Jamaica que eles treinavam ali nos morros e todo mundo ficava dando risada deles porque achava que quando eles fossem para lá eles iam passar vergonha. E não, eles se classificaram para a final, todo mundo duvidando deles, mostrando ali que representa mesmo os negão. E aí no final, não é mais spoiler, né? Eles acabam tendo um acidente, mas eles vão lá, se reerguem e pegam o acidente é spoiler, eu só falei que eles não ganharam. Mas não, todo mundo já viu. Quem não viu. Se você não viu o filme da década de 80 ou de 90, não pode reclamar de spoiler. Ale, eu queria comentar um aspecto do seu trabalho que você tá passando agora, que é. Você fez trabalhos com o Emicida e com o Ed Rock. Queria saber como que é ter acesso a esses caras que eu imagino que eram seus ídolos. Então, assim, o Emicida não foi um trabalho que eu fiz pra ele, foi o... Ah, não? Não, foi tipo, eu tava de boa na minha casa, então, imagina esse dia, eu tranquilo aqui curtindo a repercussão das minhas threads, aí o Edu lá do Lado Fantasma me manda um WhatsApp, porque a gente tem um grupo, a gente participa de um grupo de WhatsApp em comum, e aí ele me manda assim, pô, mano, o Emicida falou pra te mandar o link aqui do Inácio da Catingueira antes de lançar pra todo mundo. E aí ele me mandou o clipe do Inácio, tá ligado? Então minha cabeça, sabe, tipo, explodiu violentamente nesse dia. E aí eu falei, pô, da hora esse clipe e tal, ficou fantástico, valeu por mandar. Ele, o Emicida falou que se você quiser fazer uma thread aí, fica à vontade. Eu falei, demorou, amanhã eu faço. E ele me mandou uma parte de texto, então, e eu acabei fazendo isso em homenagem ao Emicida, ao Inácio da Catingueira, que é o personagem que inspirou a música dele, o single dele. E aí, com o Ed Rock já foi uma coisa que a Som Livre me contactou, porque eles queriam fazer o lance tipo Genius lá, que é o comentário sobre a letra da música. Sobre a letra. Isso, então eu fui lá na Som Livre, conheci a gerente de comunicação, que é responsável pelo Ed Rock. Depois eu troquei umas ideias com o Ed Rock no WhatsApp, né? Então, porra, imagina o Ed Rock mandando um salve pra mim no WhatsApp e eu ia mixar aquilo e tô ouvindo eternamente até agora. Transformei em toque do meu celular, tá ligado? É o seu bom dia. Aí é muito foda. Ele trocou umas ideias ali, ele me explicou muito da música dele, tá? E ter esse contato com esses caras que são praticamente meus ídolos ali de representatividade, de música, de consciência, é surreal pra mim. Ainda tô lidando com isso. Pô, o Rashid, uns meses atrás, me convidou para o lançamento dele. Lá no Twitter, eu fui lá, conheci o Rashid, até tirei foto com ele. É um cara que hoje eu troco uma ideia ali por DM. O D2, pô, eles me dão uma moral muito foda, assim. BK. O D2 me deu moral no Twitter, falou que ia participar aqui de uma entrevista e não me respondeu mais. D2, tô bravo com você. Mas ele tá numa correria, né, cara? É difícil acompanhar é verdade. Difícil acompanhar esses malucos. Se eu não me engano, ele tá ali no lançamento. Ele vai estar no lançamento do BK, lá no... esqueci do Circo Voador, alguma coisa assim. Ale, uma questão que eu acho importante a gente tratar aqui, porque aí vai um pouco além do seu trabalho, mas... Você também tá ali no Twitter fazendo comentários, e aí você tem que ouvir muito... Ouvir não, você tem que ler muito reply de gente que não tá sacando o que você tá contando ali. Então, por exemplo, às vezes você faz um comentário como, por exemplo, sobre o Hélio Negrão, né? Você fez um comentário ali explicando o problema desse apelido, e as pessoas começaram a te chamar de racista. Eu queria que você comentasse essas duas coisas. Como que é essa questão do apelido aí, e como que é ser chamado de racista, cara? Como que é isso? Tipo, Olha, então, na história da abolição brasileira, tipo, você tem várias motivações para grupos de abolicionistas. E nem todas as motivações são antirracistas. A grande parte das motivações abolicionistas é apenas econômica. Aí teve um medo de Palmares, de reproduzir Palmares e do haitianismo, então, o contexto histórico. Então, assim, tinha grupos, até a monarquia patrocinou um grupo, no ano 1830, que era o grupo de negros da monarquia que defendia a escravidão, tá ligado? Olha pra você ver que surreal, cara. Então, sempre tem negros que vão divergir de todas as questões, né? Sempre vão ter, ainda mais quando essas pessoas estão conectadas, mais comprometidas com ideais econômicos e financeiros do que comprometida com o bem social. E o Hélio, para mim, é uma dessas pessoas que está mais comprometida com
a realidade econômica dele, individual, ou um micro coletivo, que é o micro coletivo dos militares em relação à sociedade. Eu chamo de micro, não quer dizer que são poucos, assim, que é o coletivo dos militares em detrimento ao coletivo de todos os negros fora da realidade. É importante ressaltar que os militares, eles eram utilizados para suprimir a luta dos negros, né? Então, quando os militares passaram a aceitar negros no militarismo, não significa que eles abraçaram todos os ideais de bem-estar social da luta negra. Significa que eles aceitaram uma mão de obra, mas eles tentaram colocar essa mão de obra dentro do padrão de ideal do militarismo, né? Tipo, eles realmente tiveram que fazer um trabalho quase que eugenista e cultural para que qualquer negro que entrasse ali se adequasse à realidade deles. Tanto que você encontra, tem a revista do Clube Militar. O Clube Militar foi fundado em 1880, alguma coisa assim, e até hoje eles emitem revistas com as ideologias deles, e numa revista do ano passado estava falando uma matéria explicando por que você não deve ter nem orgulho e nem vergonha de ser negro, sabe? Que essa parada de todo mundo é igual e que você não precisa se orgulhar de ser afrodescendente. E isso é bom para eles que não foram divididos, segregados e desumanizados. Sim. Né? E é muito engraçado essa revista do Clube Militar, que eles pegam tipo economistas para contar história, engenheiros para falar sobre antropologia, sabe? Eles pegam pessoas que não são gabaritadas, porque aí, como a gente viu essa tentativa de mudança do MEC e até esse movimento olavista aí, eles não estão muito comprometidos com fontes históricas sérias, não, discussões históricas sérias, não. Os heróis do exército eles foram carrascos do povo negro, né? Duque de Caxias massacrou e matou negros em 3 situações importantes ali. Então, vários heróis deles. Você tem como que eu pude esquecer a revolta da Chibata? O João Cândido, que é o herói da revolta da Chibata, ele até hoje, em várias escolas militares, ele é visto como um criminoso, sabe? Tipo, eles não transformaram ele num herói. Dizem, algumas pessoas usam a história dele de que agora ele foi reconhecido como herói. Ele foi reconhecido porque se não reconhecesse ia ficar nítido o racismo, mas tem relatos até de pessoas seguidoras minhas que têm famílias de militares e que estudaram escolas militares da Marinha, e dizem que quando eles vão falar da revolta da Chibata do João Cândido, os professores torcem o nariz e transmite a visão de que ele ainda é só um revoltoso, assim, sabe? Então você tem, assim, os militares têm ideais que não necessariamente são ideais de bem-estar racial para todas as pessoas. Eles, na verdade, eles foram carrascos e depois eles passaram a ignorar, e agora eles lutam contra o reconhecimento da sua identidade afro-brasileira. Eles querem que todo mundo esteja no seu pilar, do seu padrão. E aí é aquela coisa, vamos te aceitar, mas você vai ter que abandonar a sua origem. Você vai ter que ser um negro de alma branca, né? Ou você vai ter que ser um Kinder Ovo, preto por fora, branco por dentro. É o que a galera usa. Mas assim, é muito foda porque e aí, assim, mas o militarismo ele tem um papel importante, que é, no período de pós-abolição, ninguém contratava preto, né? Todo mundo queria contratar os novos imigrantes, italianos, portugueses e assim. Então, os pretos estavam muito à deriva ali socialmente, estavam todos morrendo. Quando os militares todo mundo desempregado, né? Quando os militares começaram a abrir as portas, muita gente abraçou aquilo como uma oportunidade única, não só uma oportunidade econômica, financeira, mas uma oportunidade de viver coisas que nenhum negro viveu. Então você pega os relatos do João Cândido e como ele amava a Marinha, porque imagina o cara filho de ex-escravos, tá viajando o mundo e aprendendo mecânica lá na Inglaterra, sabe? Depois de 400 anos de escravidão, o negro acha que aquilo é tipo paraíso para eles. E até hoje os militares eles têm esse papel de terem promovido possibilidades para famílias de negros, né? Eu tenho um tio-avô que é militar e que minha família sempre fala de como o militarismo mudou a vida dele, transformou ele numa outra pessoa, e uma pessoa com oportunidades e tudo mais. Meu pai queria que eu fosse militar antes de me formar, porque não tinha assim, eu fui cotista, né? E eu tenho orgulho disso. Mas antes das cotas, antes da possibilidade da faculdade, meu pai não tinha nem curso técnico ainda, ele foi
terminar um curso técnico em 2002, 2005, por aí. Não era uma realidade, eu não sabia, não tinha uma perspectiva. A gente, como negro, não tem uma perspectiva de, nossa, vou criar uma carreira em alguma coisa. Isso não é uma realidade, assim, que as famílias pobres e pretas estão pensando, que você vai crescer e ser dentista e criar uma carreira e tudo mais. Obviamente, é um sonho, às vezes as crianças sonham ingenuamente, mas ninguém está pensando que aquilo vai se materializar. Hoje sim você tem pessoas pensando que isso vai se materializar, mas na época não. Então a única possibilidade para eu não precisar ser um cara da indústria, que meu pai ele trabalhava na indústria como eletricista, é entrar para o militarismo. Para o militarismo você tem uma carreira, eu poderia crescer, poderia fazer coisas assim. O militar tem esse papel. O problema é quando você entra lá, você tem que abandonar a sua identidade étnica e abraçar uma identidade militar, que é contra a identidade étnica, né? E o Hélio é um cara muito assim, não só ele, todos os militares que eu conheço. Eu tenho um amigo, e eu espero que ele não ouça esse podcast, porque ele vai ficar muito chateado com isso. Ele é retinto, sabe? Ele é um preto retinto. E ele prefere ser chamado de mulato do que ser chamado de negro. Por quê? Porque ele foi militar por 30 anos, tá ligado? Entendi. Ele prefere ser chamado de moreno, prefere chamar a mãe dele de mulata, mas nunca chamar ela de negro. Você vê como que essa militarismo pode destruir a noção, o amor que você tem pelo seu próprio povo, tá ligado? É nessas horas que a gente vê o valor do seu trabalho, né? Porque é realmente um trabalho de formiguinha de recuperar várias coisas que foram severamente destruídas, né? Sim, totalmente, cara. Sei lá, severamente até pouco, né? Sei lá, é a palavra que não existe. Foi muito destruído, foi muito apagado, etc. Não, foi suprimido, foi oprimido mesmo. Mas por isso que eu falo que eu gosto, que eu pretendo ajudar, contribuir, né, na reconstrução do imaginário popular brasileiro. Isso é uma coisa que realmente eu tenho tenho proposição de fazer isso acontecer. Ale, ao contrário das nossas expectativas, chegaram muitas perguntas, então a gente vai pôr o pessoal aqui pra falar. A gente já passou um pouquinho da meia hora, eu costumo usar meia hora e meia hora, assim, quando tem pergunta do pessoal. Então vamos tentar responder o pessoal. Chegou uma pergunta do Luiz aqui, ó. O nome dele é Democracia no Twitter. Tô vendo essa pergunta. Qual o efeito que já se pode verificar da aplicação da política de cotas nas universidades? O que você tem a dizer? Tem uma matéria eu acho que da Folha, do Estadão, falando sobre uma geração de pessoas empoderadas, de negros empoderados. Eu fui o primeiro neto da minha avó a entrar na universidade. Depois que eu fui que eu entrei na universidade, meus irmãos, meus primos, todo mundo começou a entrar também. Mas isso reflete uma sociedade que já estava mudando ali. Então você tem, se não me engano, a Organização Mundial do Comércio diz que uma pessoa pobre demora 9 gerações para ascender até a classe média. Com as cotas, isso na minha vida, isso estou falando individualmente, e isso não é um parâmetro para narrativa social, mas eu vou contar essa história a mim. Isso mudou, porque eu não deveria ser escritor, eu não deveria ser um cara que escreve para jornais internacionais, eu não deveria ser um cara que está em relevância, mas eu me tornei. Isso fez com que eu ascendesse um pouco mais rápido. Eu ainda estou longe de estar numa vida tranquila e garantida, mas eu já estou vivendo coisas melhores do que meus pais na minha idade, sabe? Sim. E aí você tem várias estatísticas mostrando que tem negros chegando para trabalhar em áreas que eles nunca sonharam. Na propaganda, tem muitos negros trabalhando na propaganda, na produção de arte, tem muita gente produzindo arte, tem muito negro começando a ser empresário. Então você tem um movimento de afroempreendedorismo no Brasil que é inédito, né? Isso no Brasil. Eu tenho vários amigos meus, eu sou mentor da BlackRock Startups, que é uma organização que promove empreendedorismo para afro-brasileiros. E aí você vê reuniões, tipo a última reunião foi na Oracle, a chefe de representatividade e diversidade da Oracle Internacional veio para o Brasil para essa reunião. E você vê aquelas empreendedores de vários segmentos distintos, do alimentício, a tecnologia, todo mundo discutindo isso, todo mundo empoderado pelo conhecimento que conseguiu nas universidades, e uma boa parte disso é por conta das cotas, né? A gente está realmente ganhando espaços
que a gente não tinha espaços porque a gente começou a ter as ferramentas e as metodologias científicas e técnicas que não eram acessíveis à nossa população. Os negros sempre foram inteligentes, as cotas não são sobre inteligência, né? E as pessoas que me leem hoje, se vocês me consideram inteligente, eu sempre fui uma pessoa inteligente. O que mudou com as cotas foi a oportunidade para eu acessar e acessar essas metodologias. Uma coisa é você se formar intuitivamente, e nem todo mundo tem o poder de ser, tem a chance ou a sorte de ser um autodidata que cria coisas fenomenais sozinho. E aí o que a faculdade me deu foi acesso a essa metodologia, à pesquisa científica, a entender a história, a historiografia, a entender técnicas de redação publicitária, coisas que não são acessadas fora da faculdade e que moldaram meu conhecimento hoje. Mesmo que você fosse atrás disso sozinho em algum momento, seria muito mais complicado. Muito mais complicado, porque você teria que construir a sua base de conteúdo, de conhecimento e a sua ferramenta intelectual para produção de conteúdo. Então, e aí você fica em desvantagem se você não tem tempo para isso, né? E eu tava vendo um tweet seu recente falando de quando a gente fala que no Brasil metade da população é negra, quando a gente fala de chegar numa igualdade, é realmente o 50% de representatividade. Eu acho que quando você usa esse dado, quando você usa essa perspectiva, muita gente deve te achar utópico, né? Enfim. Então. E se eu não me engano, hoje são ainda menos de 20%, se não me engano, de negros na universidade. Sim, e até o tempo é pouco, né? Tipo, deve ter gente das primeiras turmas que acabou de se formar. Tem algumas pessoas que estão se formando agora, né? E aí você vê vários bots racistas perguntando, mas os negros que não têm interesse em fazer faculdade. Porra, mano, que babaquice isso, tá ligado? Tipo, os negros não têm interesse em ser milionários, sabe? Isso é uma desconexão, isso é um alcaratismo que é muito, muito foda mesmo de se aturar. Mas são bots, né? Não vamos confiar em bots. Mas já elegeu um presidente. Infelizmente, não são apenas bots, mas tem pessoas mau caráter. Eu acredito na maldade, cara. Eu acredito em pessoas ruins, em pessoas que querem ver as outras se fudendo, cara. Eu acredito nisso. Eu tenho até uma questão sobre isso mais pra frente, mas eu vou guardar ela. Então, ó, quem tá ouvindo, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Antes, tem uma pergunta que fizeram pra você aqui no Twitter. Agora, já vou mandar um salve pro Pedro Paulo. O Pedro Paulo perguntou aqui, ó, como surgiram as incríveis threads? Pedro, já falamos disso. Sim, já falamos sobre isso. @purpurinadocs. Como é o colorismo pra você? Como ele pode ser mais facilmente explicado e compreendido pela sociedade? Minha família tem 500 tons. O que você fala sobre isso? Olha aí. Até explica o que é o colorismo, assim, pra quem não tá ligado. Assim, as pessoas confundem muito racismo e colorismo, né? O colorismo, ele é a diferenciação de pessoas e o acesso a privilégio a partir dos tons de pele. Então, quanto mais escuro uma pele mais pobre a pessoa e mais discriminada. E o colorismo, ele se apresenta muito, por exemplo, é mais fácil a gente perceber ele na sociedade indiana, onde os indianos, que são o mesmo povo, a mesma configuração étnica, tem uma variação tão grande de coisas quanto a brasileira e eles se discriminam por isso. Então, se você pega, tipo, as castas mais baixas, os Dalits lá, que são os caras que tem que ficar limpando o rio de excrementos e coisas assim, óbvio, tem essa parte religiosa, sempre tem a parte religiosa. Mas se você pega um Dalit, eles têm a pele mais escura. E aí, se você pega os Brahmanes, que são a casta mais alta, e as pessoas que aparecem na TV, os atores, eles têm uma pele mais clara e eles clareiam a pele. Inclusive, empresas como Unilever vendem produtos para clarear a pele nesses países, porque existe essa diferenciação e essa discriminação por cor. Então, isso é o colorismo. O racismo não é apenas a discriminação por cor. A cor é uma das características étnicas, mas você tem a configuração do cabelo, os traços negroides, você tem o nariz e várias coisas. Se você lembrar dos movimentos eugenistas, eles mediam o crânio da pessoa e dependendo do formato do crânio, ele se parecia mais com um macaco ou com um ser humano. Então você vê que tipo, o racismo ele abraça o colorismo, mas você pode ter um colorismo individual. Então dentro da configuração de afro-brasileiros, as pessoas
quando eles se confundem muito nessa questão de, mas pardo é negro também, uma forma de tornar razoável essa discussão é usar o termo afro-brasileiro, né? Tipo, os negros nascidos no Brasil. E dentro da configuração de afro-brasileiros, você também tem uma variação de cor, e aqui você também vê o impacto do colorismo, porque quanto mais retinta é a pessoa, menos privilégios, eu acho que nessa vai ter acesso, vai ser afastada de privilégio mais pobre. Todas os piores índices sociais e educacionais de saúde são atribuídos, recai sobre a parcela mais retinta, mais escura dos afro-brasileiros. Então são duas coisas diferentes, mas que acabam se cruzando. Entendi. Vamos lá para mais uma pergunta. The New Kevin. Qual o primeiro passo para se engajar em uma causa social? Quer responder essa? Então, qual foi o seu primeiro passo? É você ter consciência de que as causas sociais, elas existem e que a sua vida não é o parâmetro para toda a sociedade. Acho que muitas pessoas que desacreditam da causa social porque elas estão muito conectadas com o seu próprio ego. Tipo, se eu não precisei de cotas, o Brasil inteiro não precisa de cotas. Exato. Se eu estou preocupado com se eu fui assaltado e eu quero ter uma arma, o Brasil inteiro tem que ter arma. Se eu acredito que os bandidos devem morrer, todo mundo deve acreditar que eles devem morrer. Quando você coloca esse tipo de pensamento egoísta e narcisista, você está sendo bem babaca, na verdade. O primeiro passo é você entender que não é sobre você, o racismo não é sobre mim, não é sobre qualquer pessoa individualmente, ele é sobre toda uma sociedade e toda a parcela negra da sociedade. Então, se você quer discutir causas sociais, você tem que aprender a enxergar a parcela social e a dor dessa parcela. O que eles estão sofrendo, por quanto tempo eles estão sofrendo, qual é o contexto dessa dor, o que foi que causou essa dor e como você pode se inserir nesse contexto para lutar contra essa mazela. Depois dessa resposta, acho que a gente pode falar da pergunta, trazer a questão que eu estava pensando aqui quando você falou da maldade, tem uma questão do Maltner, né? Que ele fala em uma música, ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. Elegeu o Bolsonaro. Não, o Brasil não elegeu o Bolsonaro. 36% elegeu o Bolsonaro. Sim. A gente fala da porcentagem, né? Mas eu quero, assim, como não perder a fé? Como continuar? Quero saber do seu ponto de vista, assim. Você acredita nisso? A gente tem que conhecer mais a nossa história, realmente batalhar por essa consciência social que você acabou de mencionar, de a gente começar a enxergar o todo e não enxergar só a nossa própria história. Queria que você desse uma geral, assim, nisso. Pra gente voltar na frase do Maltner. A gente precisa se conectar e ter empatia e conexão com pessoas diferentes. O Brasil é o país da diversidade, é o país que tem samba, sertanejo, rock, funk, pagode, e todo mundo sempre viveu tranquilo, assim, junto, sabe? Não precisa ter um padrão. Nós nunca seremos iguais, a gente não precisa ter medo da diversidade, porque a diversidade é a coisa mais linda e mais perfeita que existe no mundo, é ter gente diferente com cores, formas, etnias e ideias diferentes convivendo no mesmo lugar. Eu tenho certeza que vocês já assistiram vários filmes de ficção científica e vocês viram que sempre que todo mundo reproduz um só padrão, dá uma merda muito grande, né? Você vira uma coisa muito opressora. E o Brasil é o país que deve aceitar a sua diversidade religiosa, aceitar a sua diversidade e dar oportunidades para todo mundo estar no mesmo espaço conversando. Então é isso que eu acredito do Brasil. Como ter fé é uma questão complicada, sabe? Já ouviu aquela música do Jay-Z, 99 Problems? Sei. Ele diz basicamente, tipo, eu tenho 99 problemas e aquela piranha do Bolsonaro não é um deles, tá ligado? Tipo, é muito foda porque a parcela negra tem muitas tretas. A gente está acostumado a ser governados por racistas e pessoas que não pensam nos negros há muito, muito tempo, assim. Eu não sou mega defensor das esquerdas e da direita, porque para mim tudo isso faz parte de um só sistema que foi o sistema europeu de política, né? O sistema caucasiano não tem nada a ver, nunca se importou, o genocídio negro continua acontecendo, obviamente agora ele pode se intensificar, então a gente só queria evitar que o buraco fosse maior, e isso a gente não conseguiu fazer, mas a sobrevivência é uma arte ancestral, então eu estou sobrevivendo há muito tempo, meu pai sobreviveu, minha avó sobreviveu a condições muito mais opressoras que a minha, e a bisavó dela sucessivamente até chegar no cativeiro, né? A gente vai sobreviver.
A gente vai sobreviver e vai lutar porque é o que a gente faz o tempo todo. É isso, Ale. Queria te agradecer pelo papo, por essa horinha. Queria conversar mais com você, puxar mais assunto. Mas eu sei que você está super ocupado, cheio de tarefa. Então depois a gente conversa mais quando sair seu livro. Sim, é um prazer. Vai ser um prazer imenso. Assim, quando tiver notícia, a gente grava um podcast, eu retorno aí. É um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência, com todo mundo que está te ouvindo aí. E quero dizer que sigam o meu Instagram também, a mesma arroba, é muito fácil me achar no Instagram e no Twitter, é o Savage Fish. Eu gosto muito, eu tento responder todas as pessoas e recentemente eu descobri que eu não consigo, não estou conseguindo, mas eu sempre tento ali enquanto ainda é gerenciável por humanos o meu perfil. Tenham paciência, o Ale tá muito ocupado, tenham paciência que vai dar tudo certo. Ó, teve uma galera que descobriu o meu perfil do Facebook, e aí, tipo, nos últimos dias foram mais de 1.000 pessoas me adicionando, assim, cara. E aí eu não consigo responder, porque a galera começa a me adicionar, e enquanto eu não tenho ainda 5.000 amigos, então as pessoas me adicionam e ficam mandando oi. E aí, cara, tipo, tem mais de 100 oi, 200 oi sem resposta lá no meu perfil, cara, eu não consigo. Sem contar que eu odeio o Messenger, né, cara? Tipo, fala comigo no Twitter, mas não fale comigo no Messenger. Entendeu, pessoal? O Ale não é sem educação, ele só não gosta do Messenger e tenha paciência. Mas, cara, eu tô aí o tempo todo, a melhor coisa do mundo que aconteceu foi conhecer pessoas fantásticas no Twitter que me deram voz, e eu sou muito grato e tenho que retribuir todo mundo ali. Ale, então a gente tá comecinho do ano, um feliz ano novo, espero que seu livro seja um sucesso quando sair, todos os seus trabalhos, e é isso aí, queria te agradecer. Valeu, Ale. Valeu, cara, abração. Alô, e aí pessoal, gostaram do papo com o Ale? Eu gostei muito, quero agradecer o Ale mais uma vez. Também quero agradecer Leonardo Lemos, João Vitor, José Felipe e Júnior Souza. Eles comentaram na edição do New, fizeram comentários lá no Spreaker e no YouTube. Muito obrigado, pessoal, por comentarem. Sigam o exemplo desses 4 rapazes aí e comentem nas nossas publicações. Acho que dá para comentar no Spreaker, no YouTube, onde dá para comentar, comentem. E se não se sentirem confortáveis de comentar lá, mandem e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Hoje eu quero ler aqui o primeiro e-mail de um ouvinte que a gente recebeu. Depois de algumas edições aí, ninguém estava mandando e-mail, mas o Edson foi lá e mandou o nosso primeiro e-mail de um ouvinte. Quero agradecer muito o Edson por sua mensagem. O Edson comenta no texto que ele escreveu aqui, que está sempre ouvindo o podcast, que conheceu o podcast na entrevista com a Fabiane Pereira da Paradise FM e que acha o podcast muito legal. E por isso ele fez uma lista de indicações de pautas que eu quero ler aqui. Primeiro ele indica alguns críticos e especialistas em música e MPB, como o Assis Ângelo, Júlio Maria, Cláudia Seff, Mauro Ferreira e Luiz Felipe Carneiro. Depois indica alguns youtubers como a Isabela Lubrano, Mel Ferraz, Henri Bugalho e Ciro Ramen, e os músicos Rogério Skylab, Camila Garofalo, Lulina e o radialista Maurício Valadares. Edson, gostei muito das indicações, conheço quase todos os nomes que você indicou. Os que eu não conheço eu vou dar uma pesquisada para saber mais, mas imagino que seja gente muito legal. E cara, tô muito feliz por ter recebido sua mensagem, espero que mais pessoas sigam seu exemplo e mandem e-mail pra gente. E outra coisa, é muito legal receber uma mensagem com as indicações tão legais. Significa que o nosso podcast tem ouvintes ótimos que estão entendendo aquilo que a gente está passando, as mensagens que a gente está passando aqui e que gostam do tipo de gente que eu estou convidando aqui para o podcast. É uma indicação que o Telefonemas funciona e que estamos aí fazendo um bom trabalho, certo? Então é isso, pessoal. Mandem seu e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com, fala com a gente. E é isso. Um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.